Então tá, pessoal, essa é mais uma aula de tópicos, né? Onde a gente apresenta os professores do departamento para vocês. Hoje a gente particularmente vai estar falando com o professor Paulo Pichini, né? Professor do departamento de Física. Na verdade, o professor Paulo, ele se formou na Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, né? Em 1986. Fez mestrado e doutorado na USP, né? Em 1990 e 96, respectivamente, né? O professor Paulo Pichini tem 90 artigos publicados, ou mais de 90 artigos publicados, né, com mais de 1.500 citações, né, segundo as plataformas aí de avaliação de citações. Então, isso já dá uma ideia da importância do professor Paulo para a área dele, né, que, obviamente, ele vai falar ao longo dos próximos minutos aí, né. Então, a gente faz parte, na verdade, do mesmo laboratório, né, e eu achei por bem que o professor Paulo apresentasse para a gente, então, o que a gente faz aqui e as principais áreas de pesquisa, né, e caso vocês tenham interesse, vocês sempre podem, né, entrar em contato com a gente, né, entrar em contato pelo e-mail do professor Paulo Pichini, ou comigo mesmo, né, ou com os outros professores também, ele vai apresentar ao longo da palestra. Então, muito obrigado pelo teu tempo, professor, e bom estar contigo a palavra. Obrigado você, Matheus, ter contato aí com o pessoal que está entrando no curso de Física. Aqui os que estão presentes, Emily, Yasmin, Ismael, Letícia, Amanda e Rafael. Bom dia para vocês todos. Eu vou passar agora para os slides para a gente começar, tá? Estão vendo aí a tela? Acho que sim, tá bom aqui, dá para ver bem. Estão vendo aí os 4 meliantes? Tá. Suponho que vocês estejam vendo os slides aí. Então, esse laboratório computacional de nanomateriais, na verdade, ele está mudando de nome agora. Ele se chamava Laboratório de Estrutura Eletrônica dos Materiais. E é um laboratório já bastante antigo, mas a gente está reformulando o seu nome um pouco porque também a gente mudou um pouco as linhas de trabalho. Mas basicamente são simulações de materiais, não somente nanomateriais, mas os nanomateriais nos últimos tempos aí são mais evidentes. Então, nós temos 4 professores do departamento que estão ligados ao laboratório. Então, tem eu, Paulo César Pichini, professor Rogério Baelli, professor Leandro da Silva e o professor Matheus Köhler. O laboratório fica aqui no prédio 13. Quando você entra no prédio 13, você pega o corredor à direita e vai até o fim lá. Você vai ter a sala desses professores e vai ter a sala do laboratório, a sala dos alunos de pós-graduação. Se vocês quiserem conhecer, só aparecer por lá, vocês são sempre bem-vindos. Bem, então, a gente vai falar de nanotecnologia, dar um pouquinho um histórico de como apareceu o nano. Acho que tem alguém pedido para entrar aqui. Vou voltar. Mais um. Tá, desculpa. Então, no ano de 1959, numa conferência da American Physical Society, esse APS aqui, APS que aparece aqui, American Physical Society, Sociedade Americana de Física, o físico Richard Feynman, um dos maiores físicos do século XX, fez uma palestra em que o título era There is plenty of room at the bottom. Significa, existe muito espaço lá no fundo, digamos assim. Em 1959,
os computadores ocupavam salas inteiras em prédios, né? A televisão ainda era preto e branco, não existia computador pessoal, telefone celular não era nem imaginado. Então, os componentes de computadores eram a válvula. Então, era totalmente inesperado uma palestra desse tipo, onde ele abordava... Estou com uma dificuldade agora com esse barulho aqui. Abordava a questão da dimensão nanométrica e a possibilidade de manipular e construir em dimensão nanométrica. Então, na época, ele dava o exemplo de você conseguir colocar toda a enciclopédia britânica. Enciclopédia britânica era o nosso Google antes da invenção da internet, onde você achava as informações sobre assuntos mais diversos possíveis. Então, era uma grande coleção de livros com informações sobre as mais diversas... tudo que você queria saber. Então, ele mostrou, por uma analogia com o tamanho de um átomo, que você poderia escrever todos os volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete. E ainda ia sobrar espaço. E nessa mesma palestra, que vocês encontram aí o texto até traduzido na internet, ele fazia algumas projeções do que poderia ser feito no futuro. Dentre essas projeções, a gente pode citar a miniaturização dos componentes eletrônicos e dos computadores. O que veio a se realizar, que hoje vocês vivem essa realidade. E ele dizia o seguinte: quando chegar aos anos 2000, as pessoas vão se perguntar como é que só em 1959 as pessoas pensaram sobre isso. Então, ele foi um visionário que mostrava as possibilidades imensas de se manipular e construir na escala nanométrica. Bem, mesmo nessa palestra, ele dizia o seguinte: quando a gente vai tratar de sistemas em dimensão nanométrica, nós não estamos aqui reconstruindo a física, mas, na verdade, usando as leis físicas que se conhecem para tratar sistemas de dimensões muito pequenas e cujas propriedades podem variar. Dos sistemas que se conhece, por exemplo, na escala micrométrica, na escala macroscópica. Então, posto isso, ele classifica o problema da nanotecnologia entre um dos dois grandes problemas da física. Tá? Um problema da física são as interações fundamentais. Como é que as partículas interagem eletromagneticamente, ou através da lei da gravitação, ou com interações fortes, ou com interações fracas. E a compreensão dessas partículas fundamentais, das partículas que realizam a interação, coisa desse tipo. Por outro lado, você tem um problema que é diferente desse das interações fundamentais, que tem a ver com a complexidade, ou seja, quando você começa a crescer sistemas, começa a colocar átomos e átomos e átomos juntos, as propriedades dessa coleção de átomos ou coleção de objetos, ela pode diferir bastante das propriedades de cada um dos seus componentes. Então, a propriedade de um sistema formado por muitos objetos, muitas partículas, podemos chamar assim, ela difere bastante da soma das propriedades de cada partícula individual. Então, as propriedades de sistemas nanométricos, elas podem ser bastante diferentes das propriedades de cada átomo. E é nesse contexto que a nanotecnologia se insere.
Então, não é um problema de interações fundamentais, de se desconhecer quais são as interações fundamentais, mas é um problema de descrever o comportamento de sistemas complexos, aí numa escala um pouco diferente. Então, vamos a alguns fatos aí a respeito de nano. Então, essa palestra visionária de 59 lança no cenário científico essa questão de se explorar esses sistemas nanométricos. Porém, a realidade disso só foi começar a aparecer no final dos anos 70, onde você tem as primeiras conferências internacionais sobre o que eles chamavam naquela época de small particles, ou seja, pequenas partículas. Partículas, no caso, seriam aglomerados atômicos, né? Que hoje em dia também se dá o nome de clusters. Então você começa a ter estudos experimentais de pequenos aglomerados gerados a partir da evolução de técnicas experimentais, como vaporização a laser de materiais, né? Você tinha um certo material, faz incidir sobre esse material um laser bastante potente, e você vaporiza os átomos, forma ali pequenos aglomerados atômicos, e aí poderia se começar a estudar esses pequenos aglomerados, que foram chamados então de small particles, no final dos anos 1970. No início dos anos 80, 1980, surge um primeiro microscópio, chamado microscópio de varredura, que é o Scanning Tunneling Microscope, por esses dois cidadãos, Heinrich Roher e Gerd Binning, que vieram a ganhar o Prêmio Nobel em 1986. Então você tem uma ponteira, que nessa partezinha vermelha é a ponteira do instrumento, e aqui nessa parte azul são os átomos de uma superfície, e você faz a varredura dessa ponteira sobre a superfície, e você vai poder, então, ir decifrando qual é a composição atômica a partir de um mapa de densidade eletrônica. Você conseguiria conhecer aí qual é a estrutura do material em escala atômica, né? Então, isso já te dá uma ideia aí da precisão que você poderia começar a obter isso no começo dos anos 80. Um outro marco de sistemas nanométricos ocorre em 1985, com a descoberta do que se chama de fullerenos, ou hoje também de os aglomerados de carbono que vocês veem aqui embaixo, cujo principal expoente é o aglomerado com 60 átomos, chamado C60, ou não sei se vocês conhecem isso. Esses aglomerados eles foram gerados por experimentos daquele tipo que eu citei para vocês, de vaporização a laser de grafite, no caso, que se verificou que a molécula ou o aglomerado com 60 átomos de carbono, ele tinha uma estabilidade em relação aos outros que era enorme, né? Então, você gerava muito mais aglomerados com 60 átomos do que com qualquer outro número de átomos. E a pergunta que surgiu era, por quê? Por que esse de 60 átomos é mais estável? E aí, esses três cidadãos aí sugeriram uma estrutura, que é a estrutura conhecida como o buckball, que é a estrutura de uma bola de futebol, bola de capotão, que a gente chamava antigamente. Mas isso era uma proposição teórica, eles não tinham evidência experimental que fosse dessa forma. Eles sugeriram a estrutura por causa de sua simetria. Em 1991, após um grupo alemão conseguir cristalizar essas moléculas, formar um cristal a partir desses C60, foi possível fazer um experimento de difração de raio-x e se comprovar que a estrutura desse C60 era aquela mesma proposta por esses três caras. E eles vieram ganhar o Prêmio Nobel em 1996 por essa descoberta.
Então, você tinha ali uma primeira estrutura bastante não trivial em escala nanométrica, com propriedades que prometiam grandes avanços na química ou na ciência como um todo. Mais para frente, em 1991, estudando ainda vapores de carbono, o japonês Sumio Iijima descobre os nanotubos de carbono. Não sei se vocês conhecem os nanotubos de carbono, mas que deu um grande avanço nas pesquisas nessa área de nano, com aplicações hoje em dia em materiais compostos para dar mais resistividade, mais elasticidade. E isso gerou uma expectativa muito grande e deu um impulso muito grande na comunidade científica para se estudar cada vez mais esses materiais de escala nanométrica. Então, nos anos 90, teve um grande aumento de número de publicações e de estudos de sistemas na forma de nanotubos e de outros sistemas nanométricos que a gente depois vai mostrar para vocês. Aí, em 2004, esses dois cidadãos aí, o Gaim e o Novoselov, eles descobriram o grafeno, uma folha de grafite, né, uma folha de dimensão, a espessura de um átomo, com uma extensão ao longo da folha macroscópica, né, o chamado grafeno. Vocês provavelmente já ouviram falar do grafeno, que deu para eles o prêmio Nobel em 2010. Tá, então, você tem uma evolução no interesse e no número de estudos com alguns marcos, que são esses marcos que eu mostrei para vocês. Então, você tem esses sistemas nanométricos que são cada vez mais estudados, desde os anos 80, e aqui você tem uma ideia da escala disso, né? Então, 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então, a escala de um átomo é da ordem de 1 angstrom. 1 angstrom é 0,1 nanômetro, ou 10 a menos 1 nanômetro. Tá? Na ordem de 1 nanômetro, você vai ter aí a espessura dos nanotubos, aqui a resolução que você consegue com técnicas litográficas hoje em dia, da ordem de 10 nanômetros, você vê aqui. O transistor, então o elemento que é o elemento ativo do transistor hoje está abaixo de 100 nanômetros, aqui eles põem 100 nanômetros, mas isso é menor hoje, 60, 40 nanômetros. Tá? 2003, aqui isso é meio antigo já. E aí você tem, por exemplo, proteínas, já está na escala de 10 nanômetros, vírus na ordem de 100 nanômetros, e assim vai. Você tem um micrômetro já, célula, né? Então começa a ter estruturas aí de escalas cada vez maiores. Nós estamos interessados nessa faixa que vai do átomo até mais ou menos 100 nanômetros. Isso seria os sistemas nanométricos. Não há uma definição precisa para isso, mas é aceito que de 1 a 100 nanômetros são os sistemas que a gente caracterizaria como nanométricos. Muito bem. Então aqui você pode chamar um sistema de nanométrico dependendo, você pode caracterizar esses sistemas dependendo do número de dimensões desse material que está na escala nanométrica. Então você tem, por exemplo, o que se chama de quantum dots, ou pontos quânticos, que são sistemas em que a restrição espacial ela se dá nas 3 dimensões. Então você tem ali pedacinhos, partículas, né, que tanto na direção x, quanto y, quanto z, as suas dimensões estão limitadas a escalas de nanômetros. Então você tem restrição espacial nas 3 dimensões espaciais. Tá? Então são chamados pontos quânticos. Você pode ter sistemas em que a restrição espacial seja somente em uma dimensão, que é, por exemplo, o caso aqui de heteroestruturas, chamado heteroestrutura
estruturas. Então, você tem folhas bidimensionais, cuja escala em 2 dimensões é muito maior que nanômetros, mas que ao longo dessa direção Z ela tem uma estrutura. Você vê aqui esse azulzinho, ele é uma camada. Aí você vai ter o marronzinho aqui, mais uma ou duas camadas. E essas camadas são de escala nanométrica. Tá? Também aqui as folhas, sistemas de 2 dimensões. Tá? Então você tem o grafeno aqui, ele tem restrição em somente uma dimensão. E essa restrição faz o sistema ter escala nanométrica nessa dimensão. Você tem sistemas que são então esses sistemas 2D, esse quantum dot é chamado de 0D, ele não tem nenhuma dimensão, todas são restritas, e você tem sistema 1D, por exemplo, nanofios. Tá? Então ele tem somente uma dimensão aqui, que é a escala maior que nanométrica, e restrição em 2 escalas. Então você tem nanofios, 1D, quantum dots aqui, ou pontos quânticos, 0D, materiais 2D como folhas e assim por diante. Então, você pode classificar por dimensão. Tá? Então, depois do grafeno, aqui aparece o grafeno, começou-se a buscar outros sistemas que fossem 2D. E você tem hoje uma diversidade deles com propriedades bastante interessantes tecnologicamente. Então, você tem lá os Transition Metal Decalcogenides, ou decalcogenetos de metal de transição, que tem propriedades muito interessantes, por exemplo, para geração de hidrogênio, coisa desse tipo. Tem um outro fósforo preto, que é uma forma de coloração preta do fósforo, que são estruturas bidimensionais bastante diferentes, que não se conhecia até recentemente. Muito bem. Quais são as possíveis aplicações desses sistemas nanométricos, né? Por que eles são importantes? Uma aplicação possível desses sistemas nanométricos seria para a dessalinização da água. Então, aqui no Brasil a gente não tem tantos problemas, principalmente aqui no sul, quanto à oferta de água potável. É um estado com bastante rios, os rios ainda têm águas suficientes para fornecer água para toda a população. Mas o problema da escassez de água é muito sério no mundo. Então aqui tem uma ilustração. Se toda a água da Terra fosse colocada numa só esfera, ela teria aqui um diâmetro de 1.400 quilômetros, mais ou menos. Tá? Então toda a água da Terra estaria aqui, a água potável seria esse pequeno pontozinho aqui. Então, o problema da água potável no mundo é muito sério, muito importante. E seria interessante se a gente pudesse usar a água do mar, né? Tirar o sal da água do mar para uso pela população. Mas isso é um problema que já, bom, de certa forma resolvido por um processo chamado de osmose reversa, que é um problema um processo bastante caro, né? Se usa muita energia para realizar essa osmose reversa. Seria muito interessante se pudesse ter técnicas alternativas que facilitassem o processo de dessalinização e possibilitassem que essa dessalinização fosse realizada em grande escala. Então, uma alternativa seria usar aquelas folhas bidimensionais, tipo grafeno, para tentar filtrar a água e retirar as partículas de sal ou outras impurezas dessa água. Então, aqui, você teria aqui um filtrozinho ou uma esponja. Então, uma possível aplicação seria utilizar esses filtros bidimensionais para a dessalinização da água. Outras aplicações seriam, por exemplo, em energias renováveis. Então, hoje você tem a geração de energia elétrica a partir do sol, chamada fotocatálise, onde você faz incidir
sobre um material semicondutor, que é o silício, uma radiação eletromagnética, e essa radiação eletromagnética, ela separa, ela excita um elétron de um certo nível, um nível eletrônico que tem elétrons, está ocupado, para um nível eletrônico desocupado. Quando ele faz isso, o elétron se separa daquele mar de elétrons onde ele estava, quer dizer, você tinha um monte de elétrons em níveis ocupados, você joga uma luz, esse elétron sai desse local onde tinha muitos elétrons e vai para um local onde não tem nenhum, um outro nível eletrônico separado por uma certa faixa de energia aqui. Então, o semicondutor, ele tem essa característica, né? Ele tem um número de níveis eletrônicos que estão ocupados, e logo acima dele tem uma faixa de energia em que não existe nenhum nível permitido, e depois aparecem níveis eletrônicos permitidos, mas desocupados. Quando você joga a luz, essa luz pega um elétron aqui de um nível eletrônico ocupado e joga ele lá para cima. Só que essa faixa de energia proibida, ela pode variar de material para material. Então aqui você vê, por exemplo, que a gente chama de um material tipo P, que tem uma dopagem tipo P, e aqui tem uma dopagem tipo N, não vou entrar em detalhes, mas isso gera aqui uma diferença na posição dos níveis eletrônicos. E quando você excita o elétron, joga ele da camada preenchida para a camada desocupada, esse elétron caminha para um dos lados. Ele vai para um dos lados do material, ele se separa. Já a ausência do elétron, ou que a gente chama de buraco, corre para outro lado. Então, isso você vai ter aqui uma corrente elétrica sendo gerada, com o elétron caminhando para uma direção e a ausência de elétron, que seria uma carga, entre aspas, positiva, correndo para outro lado. Então, você gera, a partir da incidência de luz elétrica, uma corrente, radiação eletromagnética, uma corrente elétrica. O material que é usado para isso hoje é o silício. O silício ele é bastante abundante, já tem toda uma tecnologia, plantas, né, comerciais, quer dizer, linha de produção baseadas em silício, mas o silício ele tem uma limitação de eficiência. Então se busca obter materiais que possam suplantar o silício em eficiência. Tá? Então, um desses materiais seria, por exemplo, o disulfeto de molibdênio, ou camadas de disulfeto de molibdênio. Tá? Então, se começa a pensar em materiais nanométricos para substituir o silício e gerar dispositivos eletrônicos aí com mais eficiência que o que se tem hoje. Então, aqui você tem uma carta de um laboratório americano chamado Laboratório Nacional de Energias Renováveis, que mostra todos os tipos de células solares que são tentadas, né, que são, digamos assim, objetos de estudo. Então você tem aqui, ó, tecnologias de filmes finos. São filmes de materiais extremamente finos, não chegam a ser nanométricos. São essas linhas verdes. E a eficiência dos dispositivos baseados nesses materiais. Então aqui, por exemplo, célula cristalina de silício, são esses em azul. Você vê que ele, nas últimas décadas aqui, tem aumentado pouco. Então, ele tem uma eficiência aqui, teórica, de 25%, 20%, em torno disso. Mas isso é o silício cristalino, tá? Que é não é o que você tem o que você vê por aí. O que você vê por aí é o silício amorfo, que é um material sólido, mas que não tem estrutura cristalina. E a eficiência dessas células solares com silício amorfo é bem menor que essa daqui, de 25%. E aí se tenta alguns outros materiais, por exemplo, células orgânicas. Você vê essas linhas aqui em vermelho, elas têm crescido bastante de eficiência.
E há algumas vantagens associadas com essas células. Primeiro que você pode construir células solares flexíveis. Então você pode pintar o seu carro, por exemplo, com células orgânicas e que vão depois gerar energia para o próprio consumo do carro. Ou ter na sua mochila ali um painelzinho solar de células orgânicas, células solares orgânicas, né? Que vão gerar energia para abastecer o seu celular, coisa desse tipo. As mais eficientes hoje em dia são o que se chama de multijunção. São essas em lilás aqui. E elas têm uma eficiência em torno de 48%. Mas esses materiais eles têm um custo alto. Então, apesar de bastante eficientes, eles não são comercialmente viáveis. Essas orgânicas ou com materiais nanométricos, elas podem ser bem mais baratas, mas ainda tem muito desenvolvimento a ser feito para se chegar a uma eficiência que seja comparável ao silício. Então, tem muito campo para se desenvolver nisso ainda. Então, busca por materiais que gerem células solares muito mais eficientes. E os materiais nanométricos estão aí entre os principais candidatos a materiais para substituir as células de silício. Então, aqui você tem aquelas que são mais eficientes, que são as chamadas de multijunção, só uma ilustração, que tem aquela faixa proibida variável. Então, você tem um tipo de material, que seria esse material verde, que tem uma certa faixa proibida. Um outro material, lá amarelo aqui, que tem uma faixa proibida diferente, que se chama de gap. Essa faixa proibida está relacionada à diferença de energia entre os níveis ocupados e níveis desocupados no semicondutor. Essa diferença de energia, ela vai ser equivalente à energia do fóton da radiação eletromagnética que vai ser absorvida pelo material. Então, faixas proibidas de energia diferente significa que você vai absorver radiação eletromagnética do Sol em frequências diferentes. Então, se você tiver uma junção de materiais com diferentes faixas proibidas, você vai absorver radiação eletromagnética em diferentes faixas. Então, você vai, digamos assim, fazer uma colheita do Sol mais eficiente. Vai pegar muito mais parcelas da luz solar que incide sobre a Terra. Então, aqui você vê essa linha, essa curva toda não homogênea aqui. Esse aqui é o espectro solar que atinge a Terra. Tá? Então, você vai ter aqui no topo um material que absorve em comprimentos de onda mais curtos, que é energia mais alta, quer dizer que a diferença de energia entre os estados ocupados e desocupados é grande. Depois você vai passar por um material em verde que absorve em frequências menores ou em comprimento de ondas maiores. Depois você passa por uma faixa amarela aqui. Então ele vai ficar funcionando como um funil, né? As que têm maior energia ficam aqui logo no topo, e aí você vai coletando radiações com frequências cada vez menores ao longo de todo o espectro solar. Então, isso é uma tecnologia, e você poderia fazer esses materiais aqui na escala nanométrica, aquelas heterojunções que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá? Outra aplicação em energia renovável ainda seria a geração de hidrogênio. Hidrogênio como combustível, substituindo aí os combustíveis fósseis, né? Que acabam liberando gás carbônico para a atmosfera, um acúmulo de gás carbônico que muitos associam aí ao aumento de temperatura ao longo do tempo na Terra. Então, novamente, você tem um material semicondutor e, ao incidir luz sobre esse material, um elétron é excitado.
para aquelas camadas eletrônicas que estavam desocupadas e deixando aqui a ausência de um elétron, ou o que a gente chama de buraco. Se esses níveis de energia, se as energias desse elétron e desse buraco estiverem na faixa correta de energia, depois a gente vai poder discutir essa faixa correta, que se chama de potencial de oxidação ou potencial de redução da água. Então, esse elétron ele vai poder reagir com a molécula de água, quebrar essa molécula de água e gerar moléculas de hidrogênio. Por outro lado, o buraco, ao reagir com a água, ele vai poder gerar moléculas de oxigênio. Tá? Então, você teria a geração de hidrogênio, e esse hidrogênio é um combustível com bastante potencial energético. É explosivo, você teria ainda o problema de armazenamento, né? Mas você teria essa alternativa bastante interessante, né? Usar a luz solar para gerar energia, e cujo subproduto, o final, é água novamente. Tá? Então, você sai da água e volta na água. E nesse meio caminho, você transforma a energia do Sol numa energia que você pode consumir para outros fins. Então é bastante interessante, e esse processo ele pode ser obtido utilizando-se um só material, onde essa reação aqui de baixo ocorre o buraco com a molécula de água gerando oxigênio, e a reação de cima aqui, o elétron reagindo com a água gerando hidrogênio. Pode ser usado um só material ou dois. Então, num desses materiais, você teria a geração de buraco na energia correta, gerando a geração de oxigênio aqui, e a geração dos elétrons também na energia correta, que o potencial de redução seria correto, e reagiria com a água gerando hidrogênio. E alternativas para esses materiais são os materiais nanométricos. Por quê? Aí sim é que entra um detalhe bastante interessante. Porque a estrutura eletrônica ou as propriedades desses materiais, você vê que eu estava falando de níveis eletrônicos, então as propriedades químicas, físicas principais desses materiais são governadas pela estrutura eletrônica. No material nanométrico, você pega um material cristalino, por exemplo, ou um material macroscópico, se você tem um pedação dele, ou se você tem um pedacinho, as propriedades são as mesmas, não muda. Quando você vai diminuindo e diminuindo esse tamanho do material, as propriedades se mantêm as mesmas, até que você chega na escala nanométrica. Quando você chega na escala nanométrica, as propriedades começam a variar. Então, as propriedades ópticas aqui, mas não só ópticas, todas elas, podem variar com a dimensionalidade. Então, propriedades químicas, propriedades térmicas, todas essas podem variar com a dimensionalidade. E isso ocorre por quê? Porque quando você tem um material macroscópico, ou que não seja de escala nanométrica, você tem sempre muito mais átomos no volume dentro do que na superfície. Porém, quando você vai diminuindo esse material, você passa a ter uma razão superfície-volume que muda e passa a ter um número de átomos na superfície que é comparável ao número de átomos no volume. E quando você tem um material bem pequenininho mesmo, aí os átomos da superfície são até em maioria em relação ao volume. Tá, e o que isso ocasiona? Ocasiona assim, você tem um material que o volume é muito maior do que a superfície, as propriedades são dominadas pelo volume. Então, se você vai cortando o material, ele ainda tem um volume muito maior que a superfície e vai ser dominado pelo volume. Porém, quando você chega numa certa situação em que a superfície ela é comparável ao volume, e você pode modificar essa superfície, tirando um átomo, pondo outro átomo, tirando um conjunto de átomos, você começa a ter as propriedades dependentes da superfície. Então, você pode modular ou modelar a sua estrutura eletrônica de modo a ter as propriedades que você tem interesse. Então, essa é uma vantagem muito grande. Então, aí você pode mudar, por exemplo, a solubilidade, porque ali vocês viram, né? Para geração de hidrogênio, você tem que estar em contato com a água.
Então, o material tem que ser solúvel. Você pode mudar a solubilidade. E tem um outro efeito interessante, que não só esse de superfície, que é chamado de confinamento quântico. O confinamento quântico tem a ver com a liberdade que os portadores de carga aqui no caso são elétrons ou buracos, o buraco seria uma carga positiva ou a ausência de uma carga negativa, a liberdade que eles têm de se movimentar no material. Quando você restringe esse movimento, esses elétrons confinados, eles mudam as suas propriedades. Mudam os seus níveis de energia, mudam as suas propriedades. Então você tem efeitos de superfície, você tem efeitos de confinamento, e isso faz com que você possa gerenciar ou modular as propriedades do material. Então essa é uma grande vantagem, que você não teria, por exemplo, em materiais micrométricos, em escala micrométrica, só em nano. Bom, no nosso caso, o caso do laboratório computacional de nanomateriais, o que nós fazemos é estudar esses sistemas a partir de uso de metodologias computacionais. Então, aqui vocês têm um gráfico mostrando quais as metodologias que se usa em função da escala de tempo que você quer fazer o seu estudo e do tamanho também do material. Então, vocês têm, no fundo, o que se tem é um compromisso entre a precisão do cálculo e a complexidade do sistema. Então, quando você tem ali sistemas atômicos com poucos átomos, como um aglomerado aqui, absorvido numa superfície, você tem poucos átomos, você pode usar métodos muito precisos. Então, você vai usar métodos de mecânica quântica, fazendo todas as integrais que você tem que fazer, fazendo todos os cálculos que você tem que fazer. São chamados métodos de primeiros princípios de estrutura eletrônica. Mas isso se restringe ali a dezenas e centenas de átomos. Aí você estuda em detalhes o material, em detalhes mesmo, muito grandes, o máximo que a gente tem capacidade de fazer hoje. Agora, se você começa a crescer bastante, você tem aí de 10 a 4 até 10 a 6 átomos, você já não consegue mais usar esses métodos, você precisa recorrer a aproximações. A gente vai discutir rapidamente mais para frente. Então, a gente vai partir para cálculos que são chamados de dinâmica molecular, onde você perde algumas informações, que são informações mais precisas dos materiais, mas essa simplificação permite que você descreva algumas propriedades desse sistema. E isso vai acontecendo à medida que você vai crescendo o tamanho ou o tempo de descrição. Então, você vai para sistemas de mesoescala até sistemas de macroescala, com metodologias cada vez mais aproximadas. Então, o nosso laboratório ele trabalha com essas duas aqui. Bastante precisão e um método um pouco mais aproximado. Então, métodos de primeiros princípios e dinâmica clássica. Então, os métodos de primeiros princípios, o que a gente usa, tem outros para discutir, mas a gente usa basicamente uma teoria chamada teoria do funcional da densidade. Essa teoria foi fundamentada por esse cidadão, Walter Kohn, com 2 artigos, 1964 e 1965. A implementação dessa teoria, ela ocorreu por volta dos anos 70, nos primeiros códigos computacionais que implementavam essa teoria, mas a eficiência desses códigos e a amplitude deles, em termos de abordagem de materiais, só foi conseguida lá pelos anos 90, final dos anos 90. Hoje em dia a gente tem essa teoria bastante bem estabelecida, programas bastante bem implementados que permitem que se use essa teoria na descrição de sistemas ali naquela escala pequena. Esse cidadão, Walter Kohn, já falecido, infelizmente, ganhou o Prêmio Nobel também em 1998 por essas contribuições. Então eu vou rapidamente discutir. Aqui você tem, seria o funcional da energia. A energia ela vai ser um funcional da densidade eletrônica, e essa energia ela tem partes, né? Ela tem uma parte de energia cinética
tem uma parte de interação elétron-elétron, os elétrons interagem uns com os outros a partir da repulsão eletrônica, e tem a interação desses elétrons com potenciais externos, por exemplo, o potencial do núcleo. Tá? Então você descreve a energia desse jeito e você minimiza essa energia para achar a situação de equilíbrio. Então você faz uma derivada da energia em relação à densidade igual a zero. Se você já fez cálculo, achou máximos e mínimos, aqui é achar o mínimo. Quando você faz esse cálculo de mínimo, você cai numa equação diferencial, que é essa equação aqui, chamada equação de Conchamp, que tem a cara muito parecida com a equação de Schrödinger, que é a equação da mecânica quântica. A diferença é que esse potencial não é o potencial que você teria numa equação de Schrödinger normal. Aqui você tem a função de onda que descreve o sistema quântico, mas aqui não é a função de onda normal de Schrödinger, é a função de onda de Conchamp. E você obtém a densidade a partir do que é normal, né, na mecânica quântica, a partir do módulo ao quadrado da função de onda. Tá? Então, você resolve, acha a densidade, e segundo a teoria do funcional da densidade, a partir da densidade você obtém todas as propriedades do sistema. Então, o grande trabalho que a gente tem seria resolver essa equação, chamada equação de Conchamp, determinar essas funções de onda e achar a densidade. Uma vez achada a densidade, você tem todas as propriedades do sistema. Rapidamente, né, obviamente. Então, para se resolver essa equação, o que você faz é aqui construir a matriz, que é essa equação que nós temos, a equação de Conchamp, esse operador que aparece aqui, no fundo, é o hamiltoniano, operador energia. Você resolve uma equação tipo álgebra linear. Isso que aparece aqui entre dois colchetes é uma matriz, a matriz hamiltoniana, e isso daqui vai te dar os autovalores, né, e os autovetores associados. Então, um problema de álgebra linear, os autovetores são as funções de onda, os autovalores são as energias desses autovetores, dessas funções, desses orbitais, ou autovetores. Uma complexidade grande, porque cada um desses orbitais é escrito em termos de um conjunto completo de funções de onda, e esse tamanho desse conjunto completo vai determinar o tamanho da matriz que você tem que diagonalizar. Cada elemento de matriz dessa matriz é uma integral complicada, e isso você não consegue resolver na mão. Então você tem que fazer uso de computadores. Tá? Então a gente usa computadores aí de alto desempenho para resolver a equação de Conchamp, determinar a densidade eletrônica e determinar as propriedades dos sistemas quânticos. Tá? Então, estou dando aqui só uma pincelada bem rapidamente sobre o tamanho do problema. Tá? Mas isso já está bem implementado, né? Isso já é uma teoria bem conhecida, e os programas são bastante eficientes, a gente tem computadores para fazer essas contas, então não se assustem. Tá? Bom, algumas publicações do grupo utilizando essa metodologia, que é uma publicação que envolveu a Andressa, foi uma aluna de doutorado já formada, o Matheus e eu. Então a gente estudou aqui o que se chama de um sistema associado entre o corrol. O corrol é uma molécula orgânica que tem um anel chamado, é um anel aqui tipo porfirina, que é um grupo presente, por exemplo, no sangue, não o corrol, mas a porfirina. E que esse anel ele tem uma absorção na faixa do visível, conhecida, né? E aí a gente associa a ele um C60 aqui, gruda um C60 nele e vai ver quais são as propriedades de absorção de energia e para geração de hidrogênio. Se os níveis energéticos desses sistemas têm as energias corretas para serem possíveis candidatos à geração de hidrogênio, tá? Então a gente calcula as propriedades eletrônicas, isso aqui são os orbitais, por exemplo, associados a essas absorções ópticas, quer dizer, absorção óptica é onde esse sistema, com qual energia, quais são as energias que esse sistema absorve da radiação solar que nele incide.
Então, a gente sabe onde ocorrem essas transições associadas a essas absorções, e depois a gente calcula quais são os níveis de energia associados à reação de oxigênio e à reação de hidrogênio. Essa faixa cinza aqui é a faixa que é a faixa ótima para a ocorrência tanto da reação que gera oxigênio quanto da reação que gera hidrogênio. Tá? Então, essas barras, o início e o fim dessas barras coloridas, mostram qual seria o nível de energia desses sistemas associados do Corrol com os fullerenos. E a gente determina, por exemplo, que alguns desses sistemas, aqui a gente tem vários deles sendo estudados, realmente eles têm os seus níveis de energia na faixa de interesse. Ele tem que estar um pouquinho acima desse nível aqui, que é o da geração de hidrogênio, e um pouquinho abaixo desse da geração de oxigênio. Alguns não são bons para a geração de hidrogênio, mas não para de oxigênio. E aqui esse, em verde e amarelo, ele se qualifica para as duas reações. Tá? Isso é rapidamente, só para a gente mostrar algumas aplicações. Esse daqui já é um outro trabalho em que a gente tem um aglomerado de ouro sendo depositado numa superfície bidimensional. O aglomerado de ouro, o ouro, ele é não reativo, né? Você tem um anel de ouro, se você tem qualquer peça de ouro, ela não oxida. Então, o ouro macroscópico, ele não é reativo. Porém, quando você tem sistemas nanométricos compostos de ouro, esses sistemas são reativos, quimicamente. Então, vocês veem, né, que a propriedade do material muda quando você vai para a escala nanométrica. E pode mudar de forma radical, como eu estou discutindo aqui com vocês. Ele passa a ser reativo. E algumas vezes essa reatividade ela é útil, por exemplo, para a ação antimicrobiana, para a ação em saúde ou outras reações. Ele faz a catálise, ou ele interage com patógenos, ou ele faz a catálise de reações químicas. Só que você tem que depositar esse aglomerado numa superfície. Essa interação que esse aglomerado faz com a superfície tem que ser tal que permita que ele fique fixo, que ele não fique correndo sobre a superfície, mas também que não altere demasiadamente as suas propriedades. Então a gente fez um estudo da interação do aglomerado de ouro de 32 átomos com diferentes superfícies bidimensionais. Então você tem tanto o material quanto a superfície sistemas nanométricos. Então a gente fez um estudo, determinou aqui o grau de associação, isso aqui é a energia de ligação para diferentes substratos, e aqui a gente mostra como é que a superfície se deforma à medida que esse aglomerado se aproxima. Isso aqui são cálculos de primeiros princípios, tá? Fazendo aquelas contas todas, tá? Isso aqui, esses azuis e vermelhos aqui mostram como a carga é trocada, a carga elétrica é trocada com a superfície quando o aglomerado se aproxima. Então, o azul é uma ausência de carga e o vermelho seria cargas positivas, né? Regiões de baixa concentração de elétron, e os vermelhos, regiões de alta concentração eletrônica. Então, indica aqui que tem uma ligação química, né? Muito bem. Uma outra publicação do grupo, isso aqui eu selecionei para mostrar para vocês as estruturas de banda. Então, isso aqui, você tem novamente uma superfície nanométrica, chama aqui um material é o carbeto de silício, e você deposita sobre esse carbeto de silício materiais alcalinos e alcalinos terrosos, para ver se esses materiais alcalinos e alcalinos terrosos funcionam como catalisadores para as reações de geração de oxigênio e de hidrogênio. Tá? Não vou discutir os resultados, mas eu queria mostrar para vocês essas curvinhas aqui, esse monte de níveis. Isso aqui são os níveis eletrônicos dentro de um material com simetria translacional, em que há periodicidade. Então, se você tem um material e numa dimensão ele é, a princípio, infinito, como é que eu vou estudar esse material? Como é que eu vou conseguir simular um material que é infinito? Não consigo colocar infinitos átomos para estudar. Então, o que eu tenho que fazer
é usar uma propriedade do sistema que é a periodicidade. Então, se o sistema é cristalino, ele tem uma disposição atômica que se repete num certo intervalo de comprimento. Então, se isso se repete periodicamente, as propriedades eletrônicas também. Então, os níveis eletrônicos se repetem periodicamente. Então, você só estuda um período, que é a chamada, a gente chama de célula unitária. E aqui, a célula unitária, ela tem diversos pontos, você não tem só um ponto dentro da célula unitária. E esses níveis eletrônicos, dentro dessa célula unitária, variam. Então, os níveis eletrônicos variam de ponto a ponto. Então, aqui você tem linhas dentro dessa célula unitária em que você vai mapeando os níveis eletrônicos. Então, aqui você tem, por exemplo, essa faixa em vermelho, ele marca o ponto em que para baixo tem elétrons e para cima não tem elétrons. Então, ele determina quais são os níveis ocupados e quais são os níveis desocupados. Então, isso é um semicondutor, porque ele tem uma faixa de energia, que a escala vertical é uma faixa de energia, tem uma faixa de energia em que você não tem nenhum nível acessível. Então, ele é um semicondutor ou um isolante, dependendo do tamanho dessa faixa de energia. Se a faixa de energia é pequena, é um semicondutor. Se ela é muito grande, é um isolante. Então, aqui só gostaria de mostrar para vocês que você varia o sistema. Na verdade, o sistema, a superfície é a mesma, mas você absorve diferentes átomos e vocês veem que a estrutura eletrônica do material se altera. Tá? E isso vai alterar as propriedades, por exemplo, de reação para geração de hidrogênio e tudo mais. Coisas que, por exemplo, o experimental não consegue ver. Né? Então, a gente tem a capacidade de estudar propriedades microscópicas que é bastante grande. Tá? Bom, além dos cálculos ab initio, ou primeiros princípios, tem aqueles cálculos mais aproximados, que são cálculos de dinâmica molecular. Basicamente, você tem o hamiltoniano, ou a energia do sistema, que é a energia cinética mais a energia potencial. Quando a gente faz cálculos de dinâmica molecular, o que você vai ter é que os seus sistemas de núcleos e elétrons interagindo por ligações químicas, ele é totalmente aproximado por um sistema massa-mola. Os núcleos passam a ser massinhas, os átomos passam a ser massinhas, e as interações que são realizadas ali pelo compartilhamento de elétrons, ligações covalentes, iônicas e assim por diante, elas passam a ser encaradas como molinhas. Tá? Então, você simula um sistema que é quântico por um sistema clássico. Então, você vai ter força, né, entre os átomos, que é tipo uma força de massa-mola. Essa força é a derivada de uma função energia potencial. Uma derivada em relação, isso que vocês já viram em leis de Newton, isso, a derivada da energia potencial em relação à posição vai te dar a força. E a partir da força você tem a aceleração. Tá? E você vai ter que integrar a posição e a velocidade, né, para determinar as novas posições e novas velocidades dos seus átomos dentro do sistema. Essa energia potencial, aí que está o segredo da dinâmica molecular. Ela é toda parametrizada. Então, você supõe aqui, está vendo? Kx2, né? Esse é B menos B0. E B0 é um parâmetro, que é a distância de equilíbrio, quando a força é zero. Se a separação entre dois átomos for B0, a força entre eles é zero. Se for diferente, surge uma força. É assim como a massinha está na posição de equilíbrio, seria o B0, não tem força. Você tira ela da posição de equilíbrio, surge uma força restauradora. Então você vai ter forças que são chamadas aqui de bond stretch, são forças entre dois átomos ao longo de uma linha. Você tem forças angulares, você tem três átomos. Se você movimentar esse ângulo, surge uma força. Você tem ângulos de torção, então você tem aqui 4 átomos em sequência, você pode torcer em torno disso. E você tem interações que são chamadas não ligantes. Então, tudo isso é parametrizado. Para cada par de átomos vai ter um parâmetro B0, vai ter um ângulo θ0, tá? Então você tem um conjunto de parâmetros. E aí você já tem esse conjunto de parâmetros constitui o que a gente chama de um campo de força. Então todos esses estudos de dinâmica molecular,
eles usam campos de força e também alguns algoritmos que integram as equações de Newton, porque você vai fazer aqui integrar equações de Newton, e vão achando as posições e velocidades desses átomos ao longo do tempo. Tá? Para que isso é útil? Bom, por exemplo, aqui no caso da dessalinização ou da limpeza da água, retirada de cátions, que são íons positivamente carregados, a partir da filtragem por camadas nanométricas. Tá? Então, se faz um buraco aqui numa camada nanométrica, um buraco nanométrico, obviamente, e você pressiona a quantidade de água com íons positivos através dessa membrana. E aí é um trabalho do Matheus com um grupo de Porto Alegre, e o que você vê é que, dependendo do buraco, o tamanho do buraco, você vai ter a passagem dos íons positivamente carregados numa certa proporção. Tá? Eles estudaram íons de potássio, íons de zinco, íons de ferro. Tá? Então você pode usar como filtro, usando a dinâmica molecular. Tá? Rapidamente aqui. Um outro trabalho submetido, aqui já é um estudo de uma molécula biológica, tá? Uma enzima. Essa enzima é uma enzima chamada enoil redutase, os nomes aí da biologia. Ela está presente no ciclo reprodutivo do Plasmodium falciparum, né, que é o agente da malária. Então, isso aqui é um estudo de algumas moléculas, chamada aqui o beta-bisaboleno e o beta-cariofileno, que são moléculas naturais, derivadas do óleo de copaíba, que aparentemente têm ação antimalárica. E aqui nós fizemos um estudo para ver como essas moléculas, beta-bisaboleno e beta-cariofileno, interagem com essa enzima de modo a inibir o processo de reprodução do vírus, ou do caso não é um vírus, agora não me lembro o nome, a reprodução dessa doença dentro do inseto. Então, a gente determina como ela interage, com quais aminoácidos dessas enzimas essas moléculas interagem, qual a força dessa interação e tudo mais. Tá? A partir de cálculos de dinâmica molecular. Não somente dinâmica molecular, mas dinâmica molecular é uma parte importantíssima. Muito bem. Então, para concluir, a gente pode dizer que o laboratório computacional de nanomateriais, eu aqui falo como representante, mas nós temos ali todos aqueles 4 professores, ele realiza o que a gente chama de simulações ou experimentos virtuais. Então, a gente faz experiências no computador, tá? Em sistemas nanométricos dos mais diversos, como vocês puderam ver. Então, tem diversas aplicações, diversas situações de interesse, onde a simulação traz informações que você não vai conseguir de outra forma, seja fazendo experimentos, seja fazendo conta na mão. Tá? Utiliza aí as metodologias mais modernas em suas simulações. A gente usa os métodos ab initio, método dinâmico molecular, o que tem de melhor na praça. A gente tem colaborações, tanto nacionais quanto internacionais. Muitos dos nossos estudantes estudam no exterior. Nós temos agora o Guinter fazendo um estágio de doutoramento na Suécia, assim como outros já fizeram. Nós já formamos aí dezenas de alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e alguns de pós-doutorado. A gente tem um histórico aí de publicações bastante respeitável e uma independência intelectual, né? Nós somos, assim, digamos, os senhores de nossas ações, não seguimos necessariamente ideias de outros. E o mais importante aí para vocês é que a gente está sempre aberto a novos estudantes interessados. Então, se você quiser conhecer melhor, se você tem interesse em nanotecnologia, se você tem interesse em simulações, então nos procurem um dos nossos professores e você vai fazer parte do grupo, tá? Que tem grupo, um número razoável de alunos, todos eles interagem, a gente convive muito bem. Tá? Então, era isso. Muito obrigado. Estou aberto a perguntas aí de vocês. Obrigado, professor. De qualquer forma, qualquer dúvida, vocês sempre podem mandar e-mail, né? Tanto para mim, quanto... Eu não sei se
O senhor colocou o e-mail lá no começo? Ah, não coloquei, mas posso colocar. Vou colocar. O do Matheus você já tem, né? Isso, está na página. Eu coloco na página também o seu lá, e caso alguém tenha interesse, É, né, entrar em eu contato, vou tá pôr lá. esse daqui, vou digitar aqui para eles. Uhum. Eu uso esse para contato com os alunos. Tá aí? O nosso laboratório, né, tá obviamente sempre aberto, né, quem quiser, quem tiver interesse, assim. E o mais importante, né, agora a gente está, inclusive, em época de seleção de bolsistas, né, então É. a universidade está divulgando, né, por esses dias os resultados de bolsas dos professores, né, cujo trabalho é exatamente do professor Paulo Piquina, né, que é o coordenador de bolsas da UFSM, né, e para iniciação científica. Então, vocês poderiam também, claro, dentro de todas as áreas, né, entrar em contato com os professores, né, para saber exatamente da disponibilidade dessas bolsas, né, eu recomendo fortemente que vocês fiquem ligados, né, fiquem de olho nessas oportunidades. O nosso laboratório tem algumas bolsas disponíveis, né, então, imagino que a gente vai ganhar algumas, né, professor? E, Sim, certeza. então, vocês são super bem-vindos, né, tem dinheiro para financiamento de pesquisas, né, por mais que espero que ele não tenha assustado vocês com tantas contas, né? Eu juro que eu particularmente faço coisas muito mais simples assim, né, do que escrever eletrônico. Então, não se assustem, não se apavorem. Uma coisa importante, né, é que a gente vai migrar agora oficialmente para uma plataforma mais definitivamente online até o final do ano, né? Então, tanto esse semestre quanto o segundo semestre vão ser online, né? E já definido, né, pela reitoria, pelo CEP, que é o Conselho Maior da Universidade. Então, obviamente, essa disciplina aí, as disciplinas do próximo semestre vão se dar só por meios digitais. Então, esse é outro fato, né, quem for assistir esse vídeo, tanto agora ao vivo quanto depois, tem em mente que a gente vai acabar, né, tanto as notas quanto as presenças vão acabar sendo dadas em função dessa plataforma online, né? Então, só para avisar vocês, né? Eu recomendo que vocês entrem, inclusive, no site da FSM para ficarem por dentro das notícias, né? Bom, de novo, né? Obrigado, professor Piquini. Obrigado. Eu não sei se não sei se alguém tem alguma questão a ser colocada, fiquem à vontade, não tenham medo de achar que é bobagem. Pode perguntar o que vocês quiserem sobre o grupo ou sobre qualquer coisa. Ninguém? Estão acordados aí? Mas é Tá isso bem, aí. obrigado, Matheus, pela oportunidade. Sim, uma boa manhã a todos, né? A gente encerra aqui, aí qualquer coisa vocês sempre podem entrar em contato com a gente depois, né? Tá bom? Então tá. Valeu, professor. Obrigado. Vou desligar a gravação, Tá bom. então. Bom dia.